uma movimentação aí, né? Isso foi quando o senador Otto Alencar, ele retirou essa cláusula e entregou a Romário pela aprovação desse PL. Ele fez essa homenagem simbólica no dia, falou do Mestre Bimba, tocou berimbau, deu o berimbau de presente para o senador Romário, etc e tal, né? E aí esse PL ele foi parar na mão do Bispo Marinho, né? Quando ele faz a relatoria, né, ele faz essa ligação desse PL que a gente viu agora, que era somente ligando a capoeira nas escolas, e ele reintroduz a regulamentação. E quando ele coloca ali o projeto de lei 2858, coisa e tal, fala ali, o que é privativo, fica reconhecido como profissão as atividades de capoeira nas modalidades luta e esporte. Ou seja, quem não pratica capoeira como luta e esporte não é profissional. E aí coloca ali o que é privativo do capoeirista profissional. E aí dá aula em escola, dá aula na academia. Quer dizer, para eles o capoeirista dá aula no fundo do quintal, tá de boa, tranquilo, não tem problema nenhum. Eles só querem controlar quem dá aula na escola, quem dá aula na academia, só querem controlar o mercado, onde tem dinheiro. Onde não tem dinheiro não se interessam. O cara está no fundo de uma periferia dando aula para um monte de criança, pois não interessa, mas o cara vai dar aula na academia, onde tem dinheiro, eles querem controlar, querem regular. Então ele reintroduziu a regulamentação dentro do PL que falar de capoeira na escola. E isso, depois que a gente entendeu a malandragem da audiência pública. Por quê? A audiência pública ela foi convocada antes do projeto de lei chegar na mão do relator. Chegou uma semana depois. Então a audiência pública ficou solta. Quer dizer, se a audiência pública falasse que trouxesse, né, só as federações e fosse o consenso que tinha que regulamentar, controlar a capoeira, ele anexava isso ao projeto, pronto. Mas como a gente conseguiu virar a mesa, ele simplesmente escondeu a audiência e fez o relatório, né, a relatoria, sem falar nada do que foi debatido, né? Ele já sabia que o PL ia chegar na mão dele, ele ia ser o relator. Esse é o substitutivo que foi feito pelo Bispo Marinho, né? E ele modificou ali o artigo 2. Os estabelecimentos, né, quando fala dos estabelecimentos das escolas que poderão celebrar parcerias com as associações, grupos de capoeira para contratar os capoeiristas, né, os estabelecimentos de educação básica públicos e privados somente poderão celebrar parcerias com entidades ou associações que sejam vinculadas a entidades de administração do desporto de capoeira, nos termos dessa lei. Ou seja, somente poderão celebrar as parcerias com as escolas os grupos de capoeira que estiverem ligados às federações, ao sistema federativo, né? Então é uma nova tentativa de controle da capoeira. Eu estou com essa camisa, que a gente fez esse ato em Salvador, a gente fez uma movimentação grande, assim que saiu esse parecer do Bispo Marinho em 2015, né? E está tramitando, a gente não conseguiu reverter a tramitação ainda, e é uma nova tentativa de controle e regulamentação da capoeira que está acontecendo. Então eu trago algumas indagações, algumas respostas que a gente, para deixar pairando, para a gente responder em algum momento, né? Qual o conceito de esporte utilizado nessa tentativa de regulamentação? Ele é o único conceito possível, né? E eu estava falando dos mestres, de uma experiência que está acontecendo agora na Bahia. A gente já tem o edital da Secretaria de Cultura da Bahia, já tiveram 2 editais específicos para a capoeira. A gente tem edital também em Salvador, municipal, na Fundação Gregório de Matos, que é da Cultura, e da Secretaria de Educação. A gente tem um edital em Ilhéus, também municipal, mas a gente teve o primeiro edital da SUDESB, da Superintendência de Desporto do Estado da Bahia. A gente teve a primeira edição que foi selecionado, a gente vai executar os projetos ainda. A gente conseguiu aprovar um projeto pela BCA, né? Mas o projeto era desenhado assim, o edital ele era pensado para eventos de capoeira, não para evento de competição. Então esse é o debate que a gente tem que fazer, porque o pessoal fala capoeira esporte, mas como é esporte, né? Se fala capoeira esporte tal como ela é, ótimo. Se a capoeira esporte tal como ela se manifesta tradicionalmente, com grupos de capoeira, rodas de capoeira, ou mestre de capoeira, né? Então ela tem que receber recurso para fazer o que a gente já faz, né? Mas se eles pensam, não, capoeira esporte, então para ser esporte tem que ser assim, tem que unificar, tem que padronizar, tem que ter alguém controlando, tem que se ligar em alguma entidade, tem que botar regra, tem que disputar. Não, existem vários conceitos de esporte, né? Eu não sou do campo, eu acredito que tem muitas pessoas desse campo aqui, como tem o esporte de alto rendimento, tem o esporte de participação comunitário, né? Então tem que se fazer essa disputa também dos conceitos de esporte utilizados por essas regulamentações. E aí eu pergunto, a capoeira pode ser reconhecida e apoiada por esporte tal como ela é, e acontece sem a necessidade de ser enquadrada em algum formato importado? Essa é a questão, né? Esse é o debate que a gente tem que fazer com esse pessoal. Em um sistema de capoeira desportiva regulamentada, os mestres teriam autonomia para conduzir seus trabalhos ou teriam que seguir normas determinadas por burocratas e cartolas? É o que a gente viu, né?
a figura central da capoeira desportiva regulamentada não é o mestre de capoeira, é o treinador desportivo, e é assim que já está acontecendo em alguns lugares. Vamos para frente. Outras 3 perguntas que eu faço aqui. Qual é o interesse da Igreja Universal do Reino de Deus, né, que se é representada politicamente pelo PRB, em criar frentes parlamentares em defesa da capoeira? Que relação existe entre a Igreja Universal do Reino de Deus, PRB, e o sistema de organização do esportivo da capoeira, que são as federações e confederações, e que golpe está sendo armado contra a capoeira? Eu acho que ninguém dá ponto sem nó. Esses caras estão dominando o mundo, estão controlando o país, né, através de rede de comunicação, eleição de parlamentares, eleição de pessoas para os conselhos tutelares, para espaços estratégicos, tentativa de colocar alguém no STF. Né? Esses caras têm uma estratégia muito bem delineada, né? Então, se eles estão tentando controlar a capoeira, ligar a prática profissional da capoeira às federações, é porque eles estão, de alguma forma, também controlando as federações. E eu me ponho aqui a imaginar, né? Vamos dizer que eles conseguiram aprovar tudo desse jeito, né? E vamos dizer, as federações passem a controlar quem vai dar aula nas escolas, e a Igreja Universal passe a controlar as federações. A gente tem a possibilidade da Igreja Universal controlar quem dá aula de capoeira nas escolas, que conteúdo, que tipo de capoeira, que discurso, né, pode ser ensinado, e a gente pode ter aí um tiro no pé e uma perspectiva de negação das raízes africanas, né, e a capoeira, como ao invés de uma luta de combate ao racismo, passar a ser mais uma arma do racismo religioso. Já? Beleza. Eu só quero passar para frente rapidinho. Isso, na verdade, era a primeira parte da minha apresentação, que eu passei correndo. Eu quero passar muito rapidamente, pedir mais 1 minuto, né? Eu ia falar do histórico, né, da salvaguarda, mas vou pular isso tudo, né? Né? Como aconteceu a salvaguarda, eu quero volta. Eu tinha falado, né, ia falar de como aconteceu a salvaguarda, como está sendo feito por Estado, e trazer em 1 minuto a experiência da Bahia, como a gente está fazendo lá na Bahia, né, para a gente poder trocar como que está sendo os diferentes formatos, né? Beleza. Então, né, depois que se passou a ser feito por Estado, né, a salvaguarda, lá na Bahia, a gente fez alguns seminários territoriais, né? No primeiro momento, a gente fez 4 cidades chaves, né, que foram Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Conquista, pensando as cidades polo, né, com um grande número de capoeiristas, né? Depois, como a gente não tinha perna para fazer pelo estado todo, o IFAM fez um edital para que os grupos de capoeira dessas outras regiões do estado pudessem trazer o debate da salvaguarda para seus próprios eventos. Foi uma coisa interessante. O pessoal já tem um evento regional, junta muita gente naquela região, e aí trouxe o debate da salvaguarda para dentro do próprio evento. Então, foram 9 seminários assim. Como tinha uma baixa participação da capoeira Angola, a gente decidiu fazer um seminário específico para a capoeira Angola, que é esse que está o cartaz aí. Então foram 10 seminários, né, pelo interior. Em cada seminário desses foram criados grupos territoriais, né, pessoas representantes, né, daquela região, representantes dos grupos de capoeira, né, pensando sempre na diversidade de grupos, de estilos, de linhagens, de gênero, né. E aí depois se levantaram as propostas, né, em cada um desses 10 seminários se levantaram uma série de propostas em relação a como deveria ser a salvaguarda da capoeira, como a capoeira deveria ser apoiada em termos de políticas públicas no estado da Bahia. A gente fez um seminário estadual, a partir dos membros dos grupos territoriais de todo o interior, a gente elegeu o conselho gestor e a gente criou o plano de salvaguarda. Todas essas propostas que apareceram, elas foram debatidas, votadas, e a gente tem hoje um plano de salvaguarda com 72 ações. Esse é o plano, né? Com o grande resumo de tudo que foi pensado, tudo que foi discutido, debatido. A gente debateu novamente, votou. Então hoje toda e qualquer iniciativa de política pública para a capoeira na Bahia tem que ser baseada no plano de salvaguarda, com 72 ações. A gente elegeu o conselho gestor, que são 28 membros capoeiristas e 11 membros institucionais. São representantes aí dos grupos territoriais, tentando abranger todo o estado da Bahia. A Bahia é um estado grande, né? Dividido em 26 territórios de identidade. É uma divisão administrativa utilizada pelo Estado, utilizada pela Secretaria de Cultura. As políticas públicas para o Estado são pensadas a partir desse território de identidade, e a gente está tentando também crescer nesse sentido. Hoje a gente tem 16 grupos territoriais, né? Por quê? A gente quer manter o pessoal do interior mobilizado, né? Debatendo, discutindo, se reunindo, propondo políticas públicas. Quando a gente tem um território muito grande, as pessoas não conseguem se reunir.
até porque a passagem é cara, né? Fica difícil você se deslocar para uma cidade muito distante para se reunir, para conversar sobre políticas públicas para capoeira. Então a gente está, na medida que a gente tem perna, a gente está criando e desmembrando novos grupos territoriais. Hoje a gente tem 16, né, que abrange aí uma boa parte do estado. Nesse ano 2019 a gente está realizando 12 seminários, inclusive eu estou vindo de 2, né? Sábado a gente fez um seminário em Guanambi, domingo a gente fez em Bom Jesus da Lapa. Eu vim de lá direto para cá, porque a gente está, o conselho gestor, a gente elegeu uma coordenação, né? E a gente vem atuando no sentido de implementar as principais propostas da gestão. Mas o povo do interior não podia estar parado, né? E aí a gente pensou em como estimular, né, os grupos territoriais a construir políticas públicas locais, né? Então a gente contratou um consultor jurídico para criar um projeto de lei municipal. A gente está apresentando em cada grupo territorial. A ideia é estimular os municípios a entrarem com esse projeto de lei. A gente tem um projeto de lei estadual hoje que a gente criou para implementar a capoeira nas escolas públicas da Bahia. A gente procurou uma deputada, ele já está tramitando na Assembleia Legislativa, chama PL Mestre Modo Catendê, e a gente está com um plano aí de tentar orquestrar, né, assim, vamos dizer, a gente conseguir entrar no interior, protocolar tudo no mesmo dia. A gente 10, 15 cidades aí pelo interior do estado, todo mundo protocolar, PLMS Modo Catendê, mesmo nome, no mesmo dia, fazer aquela grande ação para a gente tentar aprovar algumas leis municipais, inserindo a capoeira nas escolas públicas, né? Só para pontuar as ações prioritárias da gestão, né, dentre as 72 ações, né, a revalidação, que é uma coisa burocrática, né, a lei dos mestres. Eu sei que existe em alguns estados do Nordeste, eu não sei se aqui tem, que tem Tesouro Vivo, Registro do Patrimônio Vivo, essa perspectiva de apoio aos mestres populares, né? A gente tem uma lei na Bahia que não funciona até hoje. A gente está acompanhando a implementação dessa lei, e aí acompanhando também o projeto de lei nacional, a garantia do ensino da capoeira nas escolas para os mestres tradicionais, sem necessidade de formação acadêmica. Para isso a gente apresentou o PLMS Modo Catendê, a garantia de mais editais e premiações anuais, mais editais específicos para capoeira, né, como a gente vem já tem da Secretaria de Cultura, já tem do Esporto, já tem alguns municipais, e a criação de um centro de referência da salvaguarda da capoeira da Bahia, né? Vocês já estão com um memorial bacana aqui, viu? A gente também quer criar um centro de referência, memorial, um espaço também voltado para capoeira lá na Bahia, né? Esse é o PLMS Modo Catendê. Depois o prédio de lei está disponível, né, para quem quiser, coisa e tal, tanto esse como municipal, né, para a gente poder estudar, etc e tal. E eu só queria trazer aqui alguns princípios da salvaguarda. São os princípios centrais que a gente tem, né, na salvaguarda da Bahia. O primeiro é garantir que toda e qualquer política pública para capoeira contemple a sua diversidade de linhagens e estilos. Ou seja, qualquer política para capoeira tem que contemplar capoeira Angola, capoeira regional, capoeira contemporânea, capoeira de rua. E essa diversidade é uma riqueza. Isso que para o sistema desportivo regulamentado, né, é um problema. Tem que unificar a graduação, tem que não sei o que, criar. Não, para a gente é uma riqueza. E a perspectiva da salvaguarda é essa, né, de que existirem diferentes linhagens, famílias, concepções de capoeira, estilos, forma de se praticar, é uma riqueza que tem que ser preservada. E a política pública tem que contemplar todo mundo, né? Desaprovar qualquer tipo de regulamentação, ser uma exaustiva, ampla e legítima discussão com a comunidade da capoeira, né? Não permitir a descaracterização de elementos da capoeira por motivos religiosos e não investir recursos públicos para salvaguarda em eventos que neguem as matrizes africanas da capoeira, né? Esse avanço da capoeira gospel, que para a gente é um problema, né? Claro, os capoeiristas cada um tem sua religião, cada um tem sua espiritualidade, né? Mas a negação da africanidade, a demonização da cultura negra, para a gente é um grande problema, tem que ser combatido, né? E um movimento que nega, que persegue, demoniza a espiritualidade africana, não pode ter recurso público, e garantir a atuação profissional dos mestres tradicionais, sem necessidade de formação acadêmica ou filiação a qualquer entidade burocrática centralizada. Então, muito grato, eu editei aqui para escorrer, para a gente trazer essa ideia sem entrar para o debate. Valeu. Muito obrigado, contramestre. E para dar continuidade, nós vamos passar a palavra ao senhor Aloísio. À vontade, senhor Aloísio. Boa noite a todos e a todas novamente. E sendo bem prático, já
assim, indo direto ao tema da Câmara Setorial. Em primeiro lugar, assim, as experiências, eu acho que a questão da experiência da salvaguarda é uma experiência muito forte para que a gente, na continuidade da nossa Câmara Setorial, a gente possa reunir, mestres, os elementos da salvaguarda, o que a salvaguarda propõe. Assim, isso já nos deixa, vai nos deixar a Câmara Setorial já bastante fortalecida com esses princípios da salvaguarda, porque eu acho que qualquer experiência institucional onde tem participação da sociedade civil é uma salvaguarda que a gente tem que manter essa salvaguarda para que essa política pública se transforme no desejo dessa sociedade que se organiza. Então, a Câmara Setorial, ela bebe na fonte da salvaguarda. Ela é o resultado de 5 reuniões importantíssimas que tivemos. A instituição da Câmara Setorial como um todo, na Fundação Zé Augusto, uma proposta do nosso diretor-geral, Crispiniano Neto, desde o início da nossa gestão em janeiro, ele disse que era importante que as câmaras funcionassem, porque ela é o elo da sociedade civil com a gestão. Você não tem outra maneira melhor de ouvir a sociedade civil quando ao se instalar uma Câmara Setorial. E ela vai muito mais além do que um conselho, porque o conselho ele é muito diverso, tem muitos interesses institucionais, ele não tem um diálogo muito direto, olho a olho. Eu no meu entender, a Câmara Setorial, eu acabei encampando essa modalidade da Câmara Setorial, e Crispiniano me colocou como articulador das câmaras dentro da fundação, porque essa modalidade, ela dialoga diretamente com o setor. Ela não precisa de intermediários para o diálogo. É o setor junto com a gestão. Agora, o resultado é o pacto. É tudo que se conversa na Câmara Setorial é pactuado, discutido, é aprovado entre os pares, entre todos. Porque para andar a coisa dentro da política pública precisa de uma pactuação, precisa de uma discussão bem pé no chão, para a gente saber o que é que vai fazer. Enfim, estamos aí comemorando esse momento hoje, por isso que eu disse que era histórico, depois de 5 reuniões, mestres, e principalmente para o mestre Sem Terra, que também, das suas andanças aí, que eu vi aí, isso é uma grande experiência da Bahia e de outras cidades aí onde você passou, vindo aqui também beber nas fontes potiguares também, que é uma experiência da Câmara Setorial, experiência do memorial. Tanto que na Câmara Setorial, nas primeiras reuniões, eu gostaria até de propor assim como eixos da Câmara a questão do diagnóstico e do mapeamento. Acho que aqui tem muitos grupos, tem muitas pessoas capoeiristas que estão inscritos nesse encontro, mas também tem outros lugares que a gente não visitou ainda. Tem outras cidades, Natal está bem servido, tudo, mas tem outras cidades que a gente precisa chegar. Então, o diagnóstico e mapeamento, a questão da memória, que é fundamental a memória, e a nossa história, ou desenrolar da nossa história, que é o dia a dia. Essa história se faz no caminhar, se faz no dia a dia, e a memória é o documento dessa história. E no final, o que todos esperam e que a política pública tem que estar acompanhada é a questão do fomento, a questão do apoio com recursos do orçamento, que o orçamento existe para isso. O orçamento existe para que ele se socialize entre a sociedade civil. Então, o fomento, aí entra política de editais, entra apoio à capacitação. Uma das coisas bem interessantes, quando eu falo capacitação, não é você ensinar nada a ninguém, não. É socializar os conhecimentos, os saberes.
Capacitação é socialização de saberes. Você pega aqui um capoeirista como o mestre Marcos e o mestre Irani, que são das antigas, mas também você vai encontrar também uma criança, um jovem que está aí para também aprender e fazer esse diálogo entre gerações. Então, a capacitação, no meu entender, ela é uma troca de saberes. Os saberes dos jovens e os saberes dos mais antigos. Então, assim, esses eixos que a Câmara Setorial, na sua primeira reunião, que será, eu vou propor aí para a comissão que está mais na frente, que seja com a presença do nosso diretor-geral, porque eu já conversei com ele hoje à tarde, e ele, olha, peça desculpa lá ao pessoal que eu não posso ir, porque eu estou num encontro de gestores lá na Escola de Governo, foi o dia, a tarde toda, até o início da noite. Ele está num encontro de um congresso de gestão pública. Inclusive eu era para estar até lá, mas como eu tinha esse compromisso aqui da Câmara, aí eu priorizei aqui a reunião da Câmara. Então, assim, essa primeira reunião seria com o diretor-geral, para a gente fazer essa solenidade de implantação definitiva, acompanhado da portaria formal, enfim. Nesse dia seria um dia de institucionalidade. Uma institucionalade também com a participação social. Não só uma institucionalidade do Estado, mas a institucionalidade também da sociedade. Então, assim, Câmara Setorial é para isso. É para dialogar frente a frente, dialogar olho no olho e construir eu acho que essa grande expectativa que Nivaldo colocou. Eu trabalhei com o Nivaldo num projeto chamado Engenho de Sonhos, na Zona Oeste, que pegou vários bairros da Zona Oeste, e lá naquele tempo, Nivaldo, eu já via seu trabalho, um jovem promissor, que esse projeto Engenho de Sonhos era para jovens, o nosso público era jovens, e Nivaldo era um dos que estava nessa linha de frente desse projeto. Então, assim, desde aquele dia, eu vejo essa trajetória, Nivaldo, que está avançando. É como você disse, é muito sofrimento para vocês, para quem também está na gestão, também sem orçamento também, atravessar esses caminhos. Mas se constrói, gente, se constrói. Quando se quer construir, eu acho que muitas falas aqui no debate, os capoeiristas quando o mestre Sem Terra falou, disseram, olha, é um momento de se construir, eu acho que é um momento de acreditar. É difícil acreditar quando se está em crise de retrocessos e tudo, mas eu acho que a unidade, quando se colocou também essa palavra também aqui, a unidade e também o respeito à diversidade de cada um, inclusive o respeito de gênero também, eu quero destacar que tem que ter esse respeito também de gênero. Existem homens e mulheres capoeiristas também. Então, esse respeito à diversidade tem que ser a marca forte dessa Câmara Setorial. Dito isso, a Fundação Zé Augusto formaliza aqui nesse ato a instalação da Câmara, que eu gostaria que o cerimonial lesse, inclusive, depois os nomes dos membros que vão fazer parte da Câmara, com destaque dos dois nomes importantíssimos, que eu chamaria, mestre Peninha, de membros permanentes, não membros natos, a palavra, membros permanentes, pela história, pela toda a sua experiência e pelo que ainda pode muito ainda construir para essa Câmara, esses dois membros permanentes, que é o mestre Marcos e o mestre Irani. Mestre Índio, né? É o mestre Índio, mestre Marcos e o mestre Índio e o mestre Marcos. Então, por favor, gostaria que lesse assim os nomes dos. Esses nomes serão transformados em portaria. Na primeira reunião da Câmara, com a presença do diretor-geral Crispiniano Neto, a gente formaliza definitivamente o processo.
Eu vou ler aqui os nomes e caso nos presentes tenha os titulares ou suplente e quiser vir aqui para frente para a gente poder apresentar aos demais, fica à vontade. Então, membros permanentes: Marcos Antônio Gomes de Carvalho, mestre Marcos. Cícero Alves do Nascimento, mestre Índio. Titulares: Irani Martins Dantas, mestre Irani. Nivaldo Freire da Silva, mestre Arrepio. Caio Marcelo dos Anjos Veras, mestre Caio. Roberto Bezerra de França, mestre Pastinha. Francisco Nelson de Oliveira, mestre Nelson. Pedro Ramayana Freitas, esse que vos fala. Sandra Maria Gomes da Silva Dantas, mestre Sorvetinho. Cefas César de Araújo, professor Cigano. Rogério dos Santos Fernandes, contramestre Rogério. Fernando Luiz Dias Varela, mestre Perninha. Igor Yuri Temistocles de Albuquerque, mestre Igor. Então essa é a lista dos 11 titulares. Eu vou chamar aqui à frente também, quem estiver presente, os 11 suplentes. Alisson Silva da Costa, Foguete. Diógenes Silva de Souza, mestre Moleque. Enoque Teodorico da Costa, mestre Enoque. Francisco Canindé Batista da Silva, mestre Tico. Marcos Anjos da Costa Fernandes, mestre Chorão. Elísio de Assunção Mendes, mestre Assunção. José Lúcio Filho, mestre Zé Lúcio. Arlindo Júnior da Silva, professor Pé de Serra. José Nilton Moreira Camelo, contramestre Camelo. Gideão de Souza Pontes, mestre Gideão. Flávio Batista da Silva, mestre Teco. Então, foi apresentado os 11 titulares e os 11 suplentes. Cadê a Luísa? A Luísa, você quer dar uma palavrinha? Não? Então, nós queríamos, para finalizar o primeiro encontro estadual para o fortalecimento da capoeira como cultura e desporto brasileiro, na condução do mestre Irani, convidar todos os mestres presentes para participar de uma roda de encerramento.
Meus camaradas, agora eu vou fazer a pergunta, tá? E aí vai depender também do... Quebrando um pouco o protocolo. A gente começou desde as 16 horas, certo? E se a turma aprovar, a gente fazer essa roda, a gente faz. Se acharem que não é mais conveniente pelo adiantar da hora, aí a gente encerra. Não, infelizmente não tem, porque não tem recurso, né? Então acho que é porque na realidade a gente quebrou o protocolo no início, quando já fizemos a roda no início, né? Então a gente já fez esse registro. Eu acho que aí já adiantar da hora, já está todo mundo cansado. Eu acho que já talvez não seguir a programação agora, eu acho que talvez não seja muito conveniente. Ok? Então todos concordam que a gente encerra aqui? Então eu agradeço a todos. Gostaria que todos subissem aqui no palco para a gente fazer um registro, né? A foto final. Sim. Viu, pessoal? Vamos fazer primeiro só a foto da câmera, e aí logo em seguida a gente faz a foto de todo mundo, então.